Como é que se começa um podcast? Não sei, nunca gravei um. E agora está-se a tornar real. Estás pronto para gravarmos podcast juntos? Acho que sim. Estás nervoso? Um bocadinho. Eu também. Porquê? Porque nós já fizemos um episódio piloto. Sim. E correu bem. E correu super bem. Mas agora tenho a noção de que este Vai sair. vai sair, vai para o ar. Então, Isso deixa-me com um nervoso miudinho. a mim também. E o facto de estares a gravar Sim. também. E a primeira vez gravámos num ambiente diferente. Gravámos no carro, com o dictafone. Desta vez temos um micro. Yeah. Também não é grande coisa. Estamos num ambiente diferente. Yeah. Mas vai correr bem. Acho que sim. O Eu nosso não trago certezas para aqui. prognósticos só no final do jogo. Só no final. Sim, o nosso podcast chama-se Só um Bocadinho. Como podem ver na capa do próprio podcast. E como é que tu te chamas? Eu chamo Maria. E tu? Eu sou o Guilherme. Olá, Guilherme. Olá, muito Maria. gosto em Prazer. conhecê-lo. Muito gosto também. Prazer? Prazer. Entretanto, o Guilherme ficou aqui um bocadito nervosito. Um bocadinho. Mas pronto, viemos fazer o Só um primeiro bocadinho. episódio. Só um bocadinho. Viemos fazer o primeiro episódio um bocado às cegas. Yeah. Sem temas, sem guião, sem nada. Mas se bem que já pensámos em alguns temas. Não queres falar de um qualquer? Vamos chutar um tema. Silêncio constrangedor, toca Não a saber o que musiquinha de fundo. Não saber o que vestir. Pode ser. Pode ser. És uma pessoa que demora muito tempo a escolher o que vestir. Yeah. E podes contar o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje? Então, Guilherme, de seu nome, abre o guarda-roupa e Não, diz primeiro vou só introduzir, antes de começares, Então. para dar contexto. Então, que contexto é que falta? Então o contexto é que eu, por exemplo, eu demoro cerca de, se for preciso, 1 hora a arranjar-me, mas dessa hora, 45 minutos ou 40 é para saber aquilo que vou vestir. Pois é, és um bocado assim. Mas depois acabo mal vestido na mesma. Não concordo. Não? Não concordo, não. Pronto, obrigado. Não. Mas hoje disseste para ser eu escolher a tua roupa Yeah. e eu comecei o processo de escolher a tua roupa e a mãe tu Processo de dizes: escolha. não vou vestir isso. E portanto, troca para outra coisa completamente diferente. Mas fixe, à mesma, ficou porreiro. Obrigado. Ficou porreiro, mas pronto. Deste uma opção de escolha, mas não Não cumpriste. Um dia destes deixas-me escolher o teu outfit of the day. Está bem. Sim, eu na escolha da roupa também sou um bocadinho indecisa. Mas pronto, depois tenho aqueles clássicos que vou sempre para os mesmos. Yeah, tipo o preto. O preto. Com preto não me compromete. Pois. É rimas. É rimas. Rimas. Sou mulher dos provérbios. Sim. E não tens nenhuma história para contar acerca de escolha de roupa? Assim engraçada? Escolha de roupa assim engraçada? Não. Que seja engraçada, não. Mas, por exemplo, às vezes naqueles dias em que acordo mesmo cedo e na noite anterior planei tudo e deixo a roupa num sítio e às vezes não experimento e é assim uma combinação que ainda não usei, pá, e às vezes acordo super cedo, visto-me e depois, fogo, isto não é nada do que eu tinha pensado. Fica uma bosta. Eu ontem tive a cena de trocar, ou seja, vesti uma peça, um casaco de malha, não é? De lã. De lã, como tu dizes, de lã para tudo. Lã para tudo. Vesti um casaco de lã, barra malha, e depois tipo, fiquei com aquilo vestido durante a manhã e à tarde fomos ao cinema e acabei por trocar para outro casaco completamente diferente porque não me senti confortável com Pois aquilo. foi. Senti que ia ser julgado. Não ias ser julgado. Porque o casaco, segundo o Guilherme, era um casaco de reformado. Yeah. E então... Estava frio, estava bom muito para estar em frio. casa, mas depois para sair não estou preparado para o julgamento social. Mas pronto, falaste em cinema. Ontem fomos pela primeira vez ao cinema. Pois foi. Não é? Daquelas coisas que se faz logo nos primeiros dates. E E nós nós andámos a Meses esticar e isso. meses a esticar. Pois é. E gostaste do filme? Eu gostei muito do filme. Tinha facadas e tiros e sangue a mais. E eu gostei da tua ponte. Sou fortíssima ao nível das pontes. Atentem. Rádios deste país, atentem. Enfim.
pronto, é isto. Não, mas por acaso, cinema. Cinema consideras que é um bom primeiro date? Não, Yeah, eu também não gosto. O que é que olha, um bom tema. O que é que consideras um bom primeiro date? Não sei, eu acho que é aquela cena de vamos jantar fora, almoçar. Pá, um date em que consigas estar. Interagir. Sim, porque lá está, vais para o cinema, estás ali às escuras, não consegues falar com a pessoa, também ainda não tens muito tema. Mas se não for nos primeiros dates, começas ali a puxar temas, também vais para o cinema, estás ali, calado. Só se for cinema e depois Dás a mãozinha, jantar. mas. Sim, mas Mas pronto, mesmo aí assim- também, bem, só se for aí na cena de vamos Porque ao aí- cinema e puxamos o tema do filme. Aí está, é isso que eu estou a entrar Também por pode aí. ser. Mas mesmo assim acho que prefiro ir logo para o jantar. Porque a cena do jantar, quando não conheces bem a pessoa, o problema do jantar é que tipo, não sabes o que é que has de dizer, como é que a conversa é que has de puxar. Se fores uma pessoa tipo eu, não é? Sim, Assim, que não tenha grande à vontade e grande fluidez de discurso, acabas por não saber bem aquilo que dizer e ficam muitos silêncios e ficam muitos constrangedores. silêncios constrangedores, sim. Sim, mas eu acho que também faz parte, ou seja, é ali a parte daquele conhecimento e tal. E é fixe. É giro. É giro, depois riste daquilo a Dá, seguir. dá aquelas borboletazinhas na barriga, Um bocadinho. aqueles nervosinhos. Um Mas bocadinho. Eu não me costumo enervar muito. não é enervar, mas Assim. aquele nervoso de o que é que vem a seguir, o que é que vou dizer a seguir. E, ai, Porque eu, por acaso, não me importo estar calado. sim, mas também estares a conhecer uma pessoa e ficares calado também. Sim, mas pronto, não tenho. Ou seja, é estranho o silêncio constrangedor, mas se for eu a estar calado e a ouvir a pessoa, tipo, estou na boa. Lá está, mas isso não é um silêncio constrangedor se estiveres a Eu ouvir a sei, pessoa. Agora, se mas estou a ficar- dizer. Ou seja, eu não gosto de silêncios constrangedores, mas não me importo de ser eu a estar em silêncio e estar só a ouvir outra Sim. pessoa. Imagina, durante a maior parte do date, está a pessoa a falar e eu posso ser o que falo menos, não me importo de estar nessa posição. Sim. Mas, por exemplo, agora, olhando para nós agora, eu não me importo de ter silêncios contigo. Agora não, mas agora Olha. já também às vezes não sabemos o que é que devemos dizer um ao outro, não é? Já falámos tudo. Pois é, depois falamos não sei quantas vezes por dia e acabas por estar sempre a par daquilo que aconteceu ao longo do meu dia e daquilo que, pronto, que eu tenho Sim. para te contar. Sim. Por isso é que muitas das vezes, maioritariamente, guardamos tudo para o fim do dia. E falamos Mas no ao fim do dia que Pois, desbobinamos tudo o que é que aconteceu. E agora Pois. temos um novo sítio para desbobinar essas coisas todas também. pois é, Coisas que não nos lembrarmos, podemos pois é. botar E aqui. o objetivo disto também era acabarmos por contar cenas que o outro não sabia. Ou seja, revelarmos aqui, não digo segredos, mas. Segredos e inconfidências. Não, segredos não, mas sei lá, assim, episódios caricatos que nos tenham acontecido, ou mesmo pensamentos que possamos ter, não é? E que ainda não partilhamos um com o outro. E Sim. aqui, tipo, podemos ter uma reação em primeira mão, vá, do outro, Sim. um do outro. Que tipo de coisa é que tu gostavas de contar que ainda não contaste? Não sei, agora Tan, assim de tan, repente tan. não sei, porque aquilo que me vem à cabeça já te disse. Yeah. Eu também acho que já não tenho assim nada de novo. Sei lá, sabes que eu andei no judo? Sei que andaste no judo. Andei tipo meio ano, odiei. E tu que desportos é que fizeste? Olha, eu andei na natação muitos anos. Isso também já sabias. Andei no balé, testei balé. E gostavas de fazer desporto no geral? Gostava. Assim, tipo. Mas nunca gostei muito de esportes coletivos. Por exemplo, natação adorava, mas acho que também era porque não tinha muito jeito. Tipo, sei lá, Pois. basquete. Basquete também não dá porque para consta tenho 1,5 m. Pois. Eu Tenho também esta não. fraca figura. Também não tinha grande jeito no basquete. Mas pronto, natação foi assim o meu primeiro grande amor. Isso aí, tive lá 12 anos, pai, seguidos. Fogo. E o segundo fui eu. Mas gostei Mas bem. olha, vá lá, fui o segundo. Tive sorte. Sim, não foi. E tipo, sei lá, e assim, cenas caricatas na escola. Tens algumas?
Comigo ou com terceiros? Contigo. Com terceiros não vamos aqui. Não, comigo. Não vamos aqui queimar ninguém. Estamos no primeiro episódio e ainda, pá, não vale tudo já, não é? Não falo tudo. Mais para a frente, pode ser. Agora, Mais para a frente, vale nós temos um tudo. acordo que é todas as pessoas que referirmos ao longo dos episódios Tem que aparecer. depois vão aparecer. Vamos Vão ser fazer um episódio convidados. especial e vão aparecer todos. Não, Convidamos eu todas as diria pessoas. que era fixe que fosse uma temporada especial onde cada episódio tivesse um desses convidados. Sim, pode ser. Era mais fixe, acho eu. Pode ser. É uma coisa a decidir. Ainda só vamos no primeiro. Yeah. Bem, para que conste, estamos com 10 minutos e vamos planear isto para 24. 24 minutos. Porquê? Porque é véspera de Natal. Porque é véspera de Natal. Sim. Véspera de Natal. Isso também dá uma conversa gira, essa da véspera de Natal. Que houve um dia que Mas, estava... mas não ias contar aí episódios caricatos ou queres passar já para a véspera? desculpa, que pá, episódios caricatos. Não, mas me podes lembro. contar já a véspera de Natal e depois falas Eu não me lembro. Então conta a véspera e pode ser que surja qualquer coisa. Ok, véspera de Natal. Podemos falar também do teu pouco... da tua falta de percepção quando as pessoas estão a falar ironicamente contigo. Yeah. Não percebo bem a ironia. Não percebes Não. mesmo nada bem a ironia. E eu gosto muito de falar com ironia. Pois. E tivemos aquele episódio Mas comigo tens de desmanchar. em que... Sim, eu contigo tenho que desmanchar. Porque... Então vá, para vos contextualizar, houve um dia que estávamos a andar e eu e o Guilherme estávamos a falar e não sei o quê, e eu disse: olha, dia 24, que é o nosso dia, quando fizermos não sei quantos meses, calhar 24 de dezembro, véspera de Natal, que é quando, pronto, nós os dois festejamos o Natal com as nossas famílias, e eu mando esta para o ar numa de podemos estar juntos, quase aquela de vamos passar a noite juntos e tal. E o Guilherme começa a ficar todo vermelho, bem incomodado, até que eu tive que me desmanchar. Eu estava ali com o meu ar séria, mas pronto, tive logo que desmanchar, porque eu senti que ele estava a ficar, não estava a perceber que eu estava a gozar. Deixa-me só interromper-te. É que eu fico vermelho com muita facilidade, portanto Sim. não significa que Isto tivesse... foi pós-verão, ou seja, ainda estavas com aquele... Ainda estava vermelho. Ainda estavas vermelho do verão. Pois. Mas Mas continua. não dá, não consigo manter muito tempo porque tu começas a achar que eu estou a falar a sério. Pá, eu estou só a gozar. Pois. E então tenho que desmanchar logo. Pois é. E tu? Vamos voltar aos episódios da escola. Tens algum? Tenho uns poucos. Conta lá. Então já... acho que contei isto hoje. Uma vez mandaram-me uma pedra à cabeça. Uma colega minha chanfrada mandou uma pedra à cabeça. Eu achava que não íamos falar de terceiros. Eu não vou falar, não vou mencionar a pessoa, mas vou só dizer que ela é chanfrada porque me mandou uma pedra à cabeça sem razão nenhuma. Quando nem sequer estava ao pé dela, nem a falar com ela, nem a interagir com ela. E já foste chamada à direção alguma vez? Não, Não. acho que não. Os meus Não pais já lembro. foram chamados uma vez e tu sabes essa história. Então vá, conta essa, já tenho uma para contar. Então conta tu. Não, conta tu. Então uma vez fui chamada à direção. Aliás, já fui 2 vezes chamada à direção. Uma Daqui vez... a 2 minutos já vão em 10. Não. Uma foi tipo no quinto, pá, aí, quando já tinha pá, aí 10 anos. Fui chamado porque o telefone tocou na aula. E depois chamaram-me à direção porque tipo, confiscaram-me o telemóvel e tive que ir lá buscar o telefone. Pronto. E não me queriam dar o telefone, só que pronto, tive que apertar. Apertar não, vá. Mentira, não tive Um que homem de apertar. barbarrija. Tive que chorar, vá. Tive que chorar. Tive que fazer Tive que de fazer um menino. choradinho, sim, tive que fazer de menino, que é o Tive que que eu fazer de era e que ainda menino. sou, para me devolver o telemóvel. E também tive outro que os meus pais foram chamados no 12º, que é uma vergonha, mas sim, no 12º, porquê? Porque por uma série de episódios. Alguma vez te contei isto? Não sei o que é que estás a falar. Foi, bem, eu tive um que foi naquelas fichas de tipo preencheres a assiduidade e o comportamento. Sim. Era uma espécie de um avaliação. autodiagnóstico, vá, acerca do tipo de aluno que tu eras, vá. E depois no fim a última pergunta daquilo, que era a única que era resposta aberta, assim, que era só uma palavra, que era a profissão de futuro que tu querias ter. Já sei. E eu respondia reformado, que era o que eu respondia todos os anos. Eu metia sempre a mesma resposta. Só que aquela professora acabou por decidir implicar
comigo, não sei porquê. Se calhar também ela própria queria ser reformada Pois, e, portanto, provável. E descarregou em ti depois a sua frustração. tive outro também ao longo desse período, acho que ainda era o período na altura, que agora estou bloqueado. Bloqueaste. Que mudei a foto do e-mail. Ah. Eu tinha bué colegas que eram do Benfica. Então no e-mail de turma, que eu achava que era um e-mail que só a turma é que tinha acesso, mudei para a foto do Porto, porque era tipo uma espécie de uma private nossa, assim, para os picar no gozo. E depois fiz outra que foi num relatório de física, que era a minha professora, a minha diretora de turma, que foi essa assessora que chamou os meus pais. No relatório de física, um dos instrumentos que utilizámos era a nós. Só que era nós, que era uma cena tipo para o suporte universal, que eu nem sabia o que aquilo era. Tipo, eu sabia o que era o suporte universal, só que não sabia que a nós era a cena que usavas para prender tipo como é que aquela cena se chama? Os tubos, aqueles tubos de química e de física e de etc. Que usavas aquilo, só que aquilo era para prender uma cena tipo um velocímetro ou uma coisa qualquer. E eu, como nessa experiência, nessa aula prática, aquilo tinha papel químico para registar a queda ou o que é que foi, eu acabei por me afastar das pessoas e tive com os meus amigos a falar lá no outro lado da sala e não vi a experiência. Depois, quando fizemos o relatório, como aquilo foi uma atividade de grupo, eu pensei, pronto, é um relatório de grupo, vamos fazer o relatório em grupo. Tivemos a fazer o relatório em grupo e eu perguntava, então, quando foi a parte dos era ingredientes, como é que se chama? Dos instrumentos, sei lá, dos materiais utilizados. Para fazer um bolo que tivemos sim. de fazer na sala de física. Dos materiais utilizados, eu meti lá, pronto, suporte universal, não sei quantos, uma bola, ou o que é que foi, o velocímetro, ou já não sei, aquele medidor de velocidade. E um dos meus colegas disse a nós. E eu, como aquilo era tipo uma experiência de lançar bolas, eu achava que eles lançavam nozes. E depois aquilo tinhas de meter o nome do material, ou do instrumento, ou do que fosse, e a foto. Então eu assumi que eram nozes, tipo frutos secos. Sim. E meti lá nozes e a foto das nozes. E a professora deu-nos negativa a toda a gente, a nós todos, do grupo. A nós, sim. Deu-nos negativa a nós no relatório. Deu-nos negativa a nós, estou a falar muito bem. Deu-nos negativa no relatório a todos os elementos desse grupo, porque estavam todos iguais e ela supostamente não queria os relatórios iguais, eram individuais. E também a mim deu-me menos um valor porque meti aquilo da nós. Mais a foto. Sim, mais a foto, ela achava que eu estava a gozar com ela. Pronto, isto tudo, ela achou todos estes episódios. E essa cena do Porto, depois foi uma cena também fixe, que foi. Depois a cena do Porto não foi grave. O que foi grave é que houve um colega meu que depois meteu foto de aviões, meteu assim uma foto, ou mudou o e-mail, uma foto do e-mail para 2 aviões sobrepostos. E depois a professora achou que aquilo tinha um segundo significado. Ela num teste, quando eu assumi que tinha sido eu a mudar, eu não sabia que a única vez que tinha ido ao e-mail tinha sido para a do Porto. foi para meter a do Porto e nunca mais voltei a tocar naquele e-mail, como posso imaginar. Como tu me conheces, né? Sabes que eu nunca mais voltaria a tocar naquele e-mail. Pronto. E o que é que aconteceu? Aconteceu que depois tivemos um teste e a professora no final do teste estava a chorar quase, a perguntar quem é que tinha metido aquela foto. E eu fiquei tipo, porra, é só uma foto do Porto. Porquê é que a mulher está assim? E eu cheguei lá, setora, fui eu, setora. E o outro gajo não se assumiu, porque supostamente ele tinha feito aquilo por engano, mas pronto. E disse isso. E eu fiquei tipo, porra, mas isto é assim, foi assim tão grave. Pronto, e às tantas ela tinha aquilo, um gajo tinha alterado aquilo com aquela tal foto dos aviões e ela tinha encarado aquilo como um significado sexual, um significado subliminar. Ela dizia que aquilo tinha um significado subliminar sexual. Pois. Pronto, que o tarado era claramente, né? Ela, a tarada, né? A tarada era claramente ela. A tarada, daqui para a frente, em vez de professor, vamos designar de a tarada. Sim. Porque eu juro que ninguém naquela turma achou que aquilo tivesse um significado sexual, só ela, mas pronto. Chamou os meus pais
E depois foi só aí que eu vi essa foto. Foi só nessa reunião que eu vi essa foto. E depois nananina não, isto não fui e eu. depois a minha mãe, tipo, ela disse a cena do reformado e a minha mãe disse assim: pois. A minha mãe riu-se e disse assim: olha, pois, mas olha que infelizmente isso é verdade. Isso é o que ele diz desde pequeno. Isso pode acreditar que isso é verdade. A cena das nozes, a minha mãe também riu-se, mas ficou lixada e disse: olha, eu conhecendo como o conheço, sei que ele fez isso, não fez isso por mal. Pois. Que ele é só burro. Ele é só burro. Ele é bom menino. Mas é burro. Senhora tarada, acredito que ele é bom Ele é um menino menino. especial. E depois, a cena dos aviões, nós ficámos, eu e os meus pais ficámos a olhar para a professora, tipo, esta gaja é maluca. Porque fogo. E no final, pronto, a setora pediu-nos desculpa e ficou E tudo vida bem. que segue. E a vida seguiu. E vida que segue. Pronto, mas assim mais episódios, sei lá. Não sei. Olha, tive uma vez também na altura, pá, aí no básico, acho eu. Sim, foi no básico. E fomos em visitas de estudo e na altura tínhamos a mania, dava-se com a mania de ligar para números ao calhas. Tipo, Acho que já me contaste. sim, Acho que já sei. clicar, pronto, fazer 91, não sei o que mais, e aquilo dava um número. E nós fomos numa visita de estudo, já nem sei fazer nem sei para onde, nem fazer o quê, e decidimos andar a ligar para números desconhecidos. Pá, calhou uma, calhou duas, a pedir frangos, a pedir pizzas, tudo com sotaques, até que... Eu tenho uma de pizzas. eu tenho Tenho uma de A que pizzas. eu tenho é de pizzas, e até calhámos com uma Agora senhora lembrei-me. que, pronto, para nosso azar, tinha o telefone sob escuta. E então, pronto, nós a pedir a pizza, só que como pedimos com sotaque, ela percebeu que nós estávamos a pedir outra coisa. E então, pronto, aquilo depois eu já não me lembro bem do desenrolar da história, mas sei que aquilo envolveu a polícia. Depois, na altura, havia muitos números da Vodafone, que era tudo com 91, e eu era da TMN ou da Mel, não sei já na altura o que é que era, e era 96. E então o meu número era o mais diferente de todos, então descobriram logo que tinha sido eu uma das que tinha ligado. E pronto, e depois os nossos pais foram todos chamados à escola, eu só me lembro de estar em casa da minha avó, à espera que os meus pais chegassem para ver o que é que era o verdito. Porque, pronto, aquilo foi um bocado lixado com a polícia e tal. Mas nós só pedimos pizzas, nós não ofendemos ninguém, não quisemos ofender. Era só para brincar. A brincadeira caiu um bocado mal. E pronto, foi assim uma das que nos calhou. Eu também tive uma que foi... Também andámos a fazer, pá, sei lá, no oitavo, talvez, sétimo, Pois, oitavo. é. Andámos a fazer anónimos, chamadas anónimas, e houve um colega meu que pediu uma pizza, acho que foi da Telepizza até, lá para a porta da escola. E depois o homem chegou lá e ninguém assumiu. E depois, coitado do homem, ficou lá com a pizza nas mãos. Coitadinho. E depois acho que houve alguém que chibou o gajo, que tinha pedido. E ele foi, pronto, não sei, acho que ele se lixou, não me lembro como. Mas lembro-me que aquilo foi tipo uma tarde toda assim, Só por causa de uma atribulada pizza. por causa de uma pizza. Yeah. Mas pronto. Bem, o episódio também está a chegar Quase ao a fim. terminar. Mesmo assim ainda conseguimos falar de algumas coisas, É não é? verdade. Falámos daqui de alguns temas. Tudo improviso. Tudo Correu improviso, correu bem. Podia ter corrido melhor mesmo assim. Mas pronto, mas acho que estamos Bem. És muito satisfeitos. pessimista, Guilherme. Não, Pois sou, correu bem. mas pronto, mas Correu. assim estamos a chegar aos 24 minutos. O que é que podemos dizer? É assim, gostávamos de introduzir assim um tema da semana, uma rubrica com um tema da semana nos episódios. Vamos ainda ponderar essa nova hipótese. rubrica, essa hipótese. Uhum. Vamos ainda ter que escolher um jingle e essas cenas todas, mas gostávamos de fazer isso. Também, pronto, digam-nos as vossas sugestões, não sei aonde. Sim, algures. Escrevam algures. Alguns mandem-nos Onde- cartas. Vamos fazer Sim. um apartado para receber sugestões. Por favor, sim. Pronto, e acho que é isso. E é acho isso. que. Ainda não sabemos a que dias de que semana é que vamos lançar. Mas isto há de sair. Há de sair. Há de sair. Fiquem aí. Fiquem aí, Não se vão embora. sincronizem. Não se vão embora. Fiquem aí à espera. Não desliguem o telefone. 93.2. Sincronizem. É isso. Um beijo e um queijo. E adeus.